gente! Que Olá, e bacana aí? voltar com o nosso Pode Adotar. Que delícia voltar com um tema tão especial, que é, né, esse tema de os primeiros passos na adoção. E duas feras aqui para a gente vai fazer um bate-papo super gostoso, solto, para a gente trocar ideias e também tirar dúvidas, né? Porque há muitas questões aí, de muita gente ainda em dúvida com relação aos primeiros passos da adoção. E aí a gente tem os nossos amigos, o Gilson Del Carlo e o Diógenes, e junto comigo, Danilo Costa, a gente vai conversar bastante hoje e espero que vocês gostem. E a gente também gostaria de saber novos temas que vocês gostariam de ver aqui. Então vamos seguir aqui. Eu vou apresentar os meninos aqui. Bom, Diógenes Ferracini Duarte, ele é pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, em Direito Processual Civil. Ele tem graduação em Tecnologia em Serviços Jurídicos pelo Centro Universitário da Grande Dourados, é jornalista, tem formação em Psicologia, é analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul há 17 anos e também é membro do Banco de Docentes da EJUD MS. E hoje exerce a função de assessor técnico especializado da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMS. Olá, tudo bem? Tudo certo, Diógenes? Tudo bem? Como é que vai, Danilo? Um prazer poder estar aqui de volta, inclusive no Pode Adotar, um projeto que a gente começou o ano passado, mas mais que tudo, né? Poder estar aqui junto com você, que é parceiro da gente agora tão recente dentro da Angaad, mais um cara que está mostrando muita coisa bacana, a gente está aprendendo bastante, e mais ainda com um homem que tem o nome mais bonito de de toda a região, que é o tal do Del Carlo, né? O nome dele é clássico, chegou a ficar vermelho para você que está só nos ouvindo, né? Nós temos que lembrar, inclusive, eu estou aqui balançando a cabeça, o Danilo está falando, eu lembrei que nós estamos num podcast também, então você que está ouvindo no seu carro, na sua casa, não está vendo as nossas reações, mas esse é o primeiro podcast que estamos fazendo, inclusive com imagens, né, Danilo? Está sendo colocado no YouTube Exatamente. dessa E vez. nossa ideia é trazer isso mais para frente ao vivo, né? Então, isso em tempo real, para a gente ter essa troca ainda maior de Vai ficar bem perguntas. legal. Bom, vou apresentar aqui o nosso amigo de nome elegante. O Gilson é formado em matemática, pós-graduado em marketing, consultor empresarial, pai por adoção de 2 filhos, mais de 20 anos de experiência no tema de adoção e é membro da diretoria do GAALA, Grupo Isso. de Apoio à Adoção Laços de Amor da Praia Grande, São Paulo. E é tesoureiro da Angaad, né? E para quem não está aí conhecendo a Angaad, é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Importantíssimo, inclusive, né? Hoje a gente tem mais de 200 lugares ou instituições ligados à adoção hoje, e o Angaad ajuda tanto com informação, com todo o apoio, o Brasil inteiro. E temos também membros da Angaad no Brasil inteiro, aqui é só um pedacinho, né, de tanta força aí que é necessário para que a gente consiga mandar essa informação adiante. A ideia Legal. hoje, pessoal, então, para quem está chegando, para quem está começando a ouvir agora, a gente vai fazer algumas perguntas. Gilson pergunta, eu pergunto, Diógenes. O Diógenes também vai trazer um pouco da experiência dele, né, com todo o processo de adoção, que isso é bem importante, né? Então, a gente já começa, eu acho que, Diógenes, é importante a gente explicar para as pessoas o que é o SNA, que é essa sigla que muita gente ainda desconhece. Vamos lá? Não, tranquilo. Eu acho que é uma das coisas que mais tem criado angústia, né, ansiedade nos pretendentes à adoção, nas pessoas que estão pensando em adotar alguma coisa nesse sentido, que eles falam assim, agora tem o SNA, tem o SNA. E o que aconteceu? Quando foi próximo de 2019, o CNJ resolveu juntar dois
duas entidades, duas estruturas que eles tinham, que era o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, que é o CNCA, e o Cadastro Nacional de Adoção. As crianças acolhidas estavam ali, um dia vou poder ficar, vai ser devolvido à família, ou vai ser reintegrado, ou vai ser colocado sob guarda, ou vai para adoção. E tinha o Cadastro Nacional de Adoção, que funcionava, de certa maneira, somente como um registro que aquelas crianças que não tinham condição de voltar para suas famílias estariam dentro seriam colocadas à disposição. O que aconteceu? A partir desse momento de pensamento, o CNJ pensou o seguinte: o que eu posso fazer para que isso seja mais otimizado? Porque o analista judiciário tinha que abastecer os dois, cuidar dos dois, e nem sempre você tinha a questão de respeitar a famosa fila, que o pretendente tem muita dúvida com isso, tem muita preocupação, angústia. Você não tinha condição de saber exatamente se aquela criança tinha um perfil adequado para aquele pretendente ou não, aquele pretendente tinha condição ou não. E aí criou-se o que a gente chama hoje, até eu chamo nos treinamentos de vez em quando, do Tinder da adoção. O Tinder todo mundo conhece, eu nunca fiz parte do Tinder, nunca entrei no Tinder. É só uma lenda, é só uma lenda. É uma lenda, né, Gilson? Tá, nós somos do tempo pré-Tinder, nós não precisamos dessa situação. E aí, criou-se uma ferramenta que pudesse, acima de tudo, controlar os prazos processuais, com alertas e anúncios para que o analista, o judiciário, toda a rede de proteção soubesse que aquela criança está tempo demais em acolhimento, já está disponível para adoção, que existe condição de colocá-la, tudo isso através do sistema. E aí, que aquela criança tenha um pretendente adequado, que tenha aquele brilho, que aquele perfil que a gente deseja está disponível, existe aquele perfil, existe aquela criança para aquele pretendente. E eu sempre disse, Danilo, Gilson, que o SNA, que hoje, vou até explicar assim, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, então não é só adoção, é para cuidar dessa questão do acolhimento institucional, inclusive entrando nos gráficos de estatísticas que são públicos, estão disponíveis para todo o público no site do CNJ, você vê lá que muitas crianças, a grande maioria, foi reintegrada aos seus familiares. Então, é um cuidado que a gente tem da rede, né? Então, eu sempre disse que esse sistema ele era criançocêntrico. E aí, recentemente, num treinamento com o pessoal do Tribunal do Distrito Federal, uma pessoa muito sábia falou assim, olha, vamos colocar esse nome corretamente, então. Ele é puericêntrico, que aí eu tirei uma palavra que eu criei, né, que eu criei em sociedade, e aí ele colocou... Engloba mais. Para deixar a questão mais certinha, né? Então, um sistema puericêntrico, onde a criança é o centro e tudo corre ao redor dela. É isso que é o SNA. Então, eu acho que... Ele é um facilitador. O fato de estar na internet, o fato de... É um facilitador para que todo mundo, onde estiver, vai ter acesso à informação, né? Que isso é bem importante. Acho que você falou um item que eu queria focar, Diógenes, que isso é bem importante, e o Gilson pode complementar, que é a importância da adoção legal, né? Eu acho que de você fazer todos os trâmites certinhos e não ir aquela coisa que chama-se, né, a adoção à brasileira, que é completamente arriscado, temeroso, né? Então, acho que isso é importante e nós, como ANGAAD, sempre vamos bater nessa tecla de como é importante e de quanta segurança traz, tanto para as crianças e para os adolescentes, como, né, para os pais, né, que estão adotando ou que vão adotar essa legalidade que é tão importante, certo? Deixa eu só aproveitar esse gancho, porque para a gente reforçar, né, que a gente acaba sempre falando da adoção, a gente sempre fala muito do pretendente, né? Mas o que a gente tem sempre que lembrar, né? Ela é uma ferramenta ela não pode ser vista como uma ferramenta de busca de filhos para os pretendentes, né? É ao contrário, que o Diógenes falou. Ou seja, o foco é a criança e o adolescente que não consegue
ou não pode mais voltar para o seu ambiente, para sua família biológica, que a gente chama, né? Mas que precisa ter um lar, né? Então ele não pode ficar abrigado, ele não tem que ficar abrigado, ele tem que ir para uma família. Então a adoção é uma forma de encontrar famílias para essas crianças e adolescentes, né? Então o primeiro ponto é esse, né? Que a gente sempre parte do ponto de vista de a fila demora, a fila isso, tá bom, e a fila das crianças, né? E quem está esperando família que não aparece? Então acho que esse é um ponto importante também para a gente pensar que a adoção ela tem que ser legal, ela tem que ser organizada e regrada exatamente por isso, porque é o interesse da criança que tem que valer primeiro, né? Ou seja, Exato. não pode ser uma mercadoria que assim, eu vou adotar e depois se não der certo eu devolvo. Não é isso. É isso que a gente tem que sempre batalhar. É legal para sempre, né? Ou seja, tem que ter uma coisa bem regrada mesmo. É o lema que está dentro da ANGAD, né? Claro Adoção legal, segura e para sempre. Né? Ele Exatamente. tem benefícios aí, né, gente, para as crianças. Eu acho só... Desculpa. Não, tranquilo. A gente está num bate-papo, é assim mesmo. A gente vai conversando. Então, o meu gato tá querendo aparecer aqui também. Deixa seu gato, não tem problema não. Deixa o gato. O pessoal que não está vendo, tem um gato. Eu estava só acrescentando que o SNA fica claro os benefícios para crianças e adolescentes. Eu queria que o Diógenes falasse qual que é o benefício para quem vai adotar, né? Que eu acho que isso é bem importante deixar evidente. Eu ia justamente, eu acho que a gente pode desenhar a partir daí. Tem que entender que a criança, o tempo dela é muito mais ligeiro do que o nosso tempo, é muito mais rápido do que o nosso tempo. Então, eu tenho mais de 4 mil crianças hoje no Brasil disponíveis para adoção, só que mais de 32 mil acolhidas. Né? Então, como que funciona isso? Né? Você tem uma criança que é colocada sob a proteção do Estado, aí o Estado vai analisar dentro de todas as provas, com laudos, com visitas, com tudo, se aquela família tem condições de permanecer com aquela criança ou não. Se tem, ela é reintegrada, e a gente tem a maior pressa que isso aconteça, porque a família pode, às vezes, estar passando por uma desestruturação temporária, você faz um atendimento e isso resolve, ou precisa ser colocado uma família substituta. E a partir do momento que surge essa necessidade, são respeitadas efetivamente os critérios que cada um coloca. Eu quero uma criança, eu gostaria de uma criança assim, eu gostaria de uma criança assado, desse jeito, tivesse essa característica, que fosse desse jeito. E aí, é aí que se forma a fila, né, que a gente fala. E aí onde vem o respeito, sabe, Danilo? Porque você tem o cuidado de olhar exatamente aquelas características que são colocadas pelo próprio pretendente para aquela criança, que ela deseja, são respeitadas as datas de avaliação, de sentença e tudo mais, e são... as coisas são feitas de forma que todo o Brasil, se o caso, respeitando quem é o primeiro da fila no município, depois no estado, depois no Brasil, tenha acesso àquela criança. Então, a busca ela é muito mais legal no sentido de lei mesmo, de jurídico, né, com todo o respeito das decisões das pessoas, da busca das pessoas, também da parte subjetiva, é feita entrevista, né, e tudo mais. E isso garante que essa adoção seja extremamente segura para todos, para o pretendente, para a criança, para o adolescente. Eu acho que não foi bem isso que você me perguntou, mas você... Não, eu acho que foi... Eu acho que eu até vou trazer aqui um depoimento. Gente, eu acabei de adotar 2 meninas, uma de 7, uma de 9 anos. A fila anda, tá? Então, para quem está ouvindo, para quem está pensando em entrar na fila de adoção, para quem está na fila de adoção, ela anda, ela acontece. Eu fiquei exatamente 3 anos e meio, tá? Mais ou menos ali. O perfil era um perfil até relativamente, vamos dizer assim, mais fácil, porque eu não fui para o bebê, era de 2 a 8, e depois eu mudei de 2 a 10 anos. A ficha, ela é preenchida exatamente como você falou, Diógenes. A gente fala ali tom de pele, a gente fala
se menina ou menino. Obviamente, Exato. eu fiz questão de deixar tudo livre, porque esse era o meu desejo, mas as pessoas têm esse direito, né? Você escolhe até se você aceita algum tipo de doença ou não, né? Eu acho que a gente precisa ser muito honesto com nós mesmos, que eu acho que isso é importante, Verdade. né? Na hora de você preencher essa ficha. Essa ficha é um passo lá na frente, né? Porque antes disso, nós vamos falar um pouco aqui os passos, mas antes disso, você tem o curso que você tem que fazer, você tem os documentos que você tem que levantar, e outra, e se preparar antes, né? Vou trazer até um depoimento meu. Eu fiz ali a minha meta, a adoção era uma coisa que eu tinha desejo desde de menino, e consegui isso depois dos 40. Por quê? Porque era onde eu queria chegar numa estabilidade financeira e emocional, né, e psicológica, digamos assim, preparado para ser pai, né? Porque eu acho que não é simplesmente o desejo de ser pai, é você se preparar para isso, né? E aí eu Uhum. queria que o Gilson trouxesse o depoimento dele também, que é pai de adoção, até para as pessoas terem essa vivência, que eu acho que isso faz toda a diferença. Não, legal. O meu filho foi o primeiro, né, que a gente adotou. A gente morava ainda em São Paulo e hoje ele tem 22, né? Ele veio com 1 ano e 3 meses. E eu brinco muito, né, que há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, a internet era carvão, né? Então você não tinha fonte de informação, quando tinha era muito espaçado, era muito estranho. Então hoje a gente tem uma vantagem muito grande, né, de poder estar participando, de estar vendo um podcast, estar lendo material na internet. Tem muita coisa falando sobre adoção, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, né? Então a gente precisa também saber separar o que é lenda, o que é verdade, o que é opinião, né? Então acho que isso é bem importante para a gente adequar, né? E o meu filho, a gente ficou também, acho que 1 ano e meio, naquela época foi 1 ano e meio mais ou menos na fila. E aqui na Praia Grande, quando a gente entrou para a fila da minha filha, ele estava com 7 anos. Eu falei assim: não quero muita diferença, tal. Então vamos abrir para 5 anos, tal, alguma coisa assim, porque até chegar, né? Bom, demorou quase 4 anos e meio para chegar a minha filha e ela veio com 4 meses. Aí eu falei assim, nossa, aí eu fui marinheiro de primeira viagem no segundo filho, né? Então hoje ela está com 15, ele está com 22. E eu brinco com o pessoal, né, que a gente está pegando, né, o nosso grupo tem 13 anos, né, aqui na Praia Grande, então a gente fala que tem os filhos do Gala, né, então a gente vê as crianças crescendo, né, e eu falo assim, gente, esse videogame não para mais, entendeu? Cada fase é um nível mais complicado, então quando você fala assim, agora passou por essa, tá bom, se prepara que vem a próxima, né, É então bem essa isso, né? parte divertida. E aí, Diógenes, eu queria deixar para você uma pergunta que é: estou interessado. Aliás, tem muita gente que depois que soube que eu entrei no processo, que deu tudo certo, me perguntando, inclusive, quais são os passos? O que é a primeira coisa? Ah, eu quero adotar. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa, vamos ser bem sucinto, a primeira coisa, procurar a vara da infância da sua cidade. Vai lá, procura a equipe e diz, eu quero adotar. Como é que eu faço? Por quê? Inclusive, eu até estou colocando essa fala dentro de uma palestra que eu vou dar agora no Pará, que é cada analista judiciário tem um jeito de trabalhar, cada vara tem um jeito de trabalhar, cada fórum tem um jeito de trabalhar, cada tribunal tem um jeito de trabalhar, tudo dentro da lei, mas o jeito é diferente. Então, você deve procurar a sua vara da infância, ou se não tem a vara da infância, a vara que tem a competência da infância dentro da sua cidade, vai lá e fala, olha, eu quero adotar, como é que eu faço? Esse é o primeiro passo. Eles vão te passar uma lista de documentos e algumas obrigações com relação a cursos e tudo mais. A partir daí, você pode ser orientado a entrar no SNA e fazer o seu pré-cadastro, que isso vai ajudar a equipe a entender o que você precisa e ajudar a importar o seu cadastro, e também você entender um pouco daquilo que é o SNA, porque você vai fazer todo o trajeto que o analista faz para lançar o seu nome lá no sistema. Então, é importante passar por isso, mas é importante mais ainda salientar que aquele pré-cadastro só serve
para você fazer um registro e levar esse registro com o protocolo à vara junto com os documentos que você já se informou quais são. Até porque, né, Diógenes, tem comarca que ainda está recebendo a parte toda digital, né? Tem umas que já estão começando no presencial novamente, então cada lugar tem uma regra diferente, então é bom você se informar direitinho, porque muitas vezes algumas estão até mais simples, porque você manda tudo por e-mail, os documentos, outras você vai ter que ir presencial. Às vezes a diferença é dentro do próprio município, né, gente? Vamos falar de São Paulo, que é gigante. Às vezes tem diferenças aí entre fóruns. Acho que isso é importante. Exatamente. Essa informação é importante, né? E é bem assim. O segredo você vai precisar juntar os documentos, você vai precisar informar a vara e a vara vai te informar como é que funciona para que você entre em contato. Não pode ser por e-mail. Por exemplo, Cuiabá, eles não usam o pré-cadastro. Cuiabá, que é o estado vizinho aqui, só para lembrar que eu sou do Mato Grosso do Sul, né, tem essa treta, né? O estado vizinho, eles têm um sistema próprio deles de receber os documentos, inclusive é digital. Você entra, faz o cadastro lá, manda os documentos e tal, e a distribuição do processo é digital. Mas vale ressaltar que é só a distribuição do processo. Depois tem todos os outros passos que vem, né, Danilo? Que é a entrevista, Exatamente. né? Por exemplo, temos alguns passos aí. Uma é o curso que a gente comentou. E, gente, esse curso, eu confesso para vocês, é sensacional. Importantíssimo. Eu fiz com um grupo muito especial e hoje até a psicóloga que me deu o curso, digamos assim, virou minha psicóloga hoje. Então, eu faço terapia com ela, porque é uma psicóloga especializada nesse assunto. Isso é uma coisa importantíssima. A gente tem que ter acompanhamento desde quem está na fila da adoção, quem acabou de adotar, quem está pensando. Eu acho que essa troca ela é muito importante, né? E principalmente quando você escolhe um profissional especializado, né? Então, que conhece os trâmites, vai saber ali até lidar com essa ansiedade, porque isso é muito comum, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Danilo, a importância dos grupos, né, Danilo? Exatamente, eu ia falar sobre isso. Acho que a participação nos grupos de apoio à adoção, ela é muito importante. A gente aqui, uma das diretoras do Gala, ela trabalhou no fórum durante 30 anos, né? E ela falou que era notório a diferença dos pretendentes que participavam de grupo de apoio dos pretendentes que não participavam, né? Então, a pessoa chega muito mais preparada, chega muito mais consciente, porque no grupo as pessoas compartilham essa angústia, esse medo, essa coisa do mas demora muito. Aí sempre vai ter um caso que o pessoal vai falar, putz, o meu demorou, mas depois que chega parece que não demorou nada, porque a vida muda radicalmente. Inclusive, gente, tudo bem que são instituições que são aprovadas pela Vara da Infância, mas era um grupo de adoção. Eles eram um grupo de adoção que conseguiu essa autorização para ministrar esse curso, que é um curso que você recebe um certificado, tudo bonitinho, e esse certificado vai ser apresentado para a Vara da Infância, né? Então, isso é muito bacana. E esses grupos, gente, primeiro que dentro do Angad a gente consegue ajudar até achar esse grupo de adoção mais região, perto de você, né? Então, acho que isso... E a gente tem grupos incríveis em várias regiões das cidades grandes, das capitais até as cidades menores, né? Acho que isso é importante, essa troca. E quando não tem uma próxima, dá para você usar o serviço, né? Uma encostada da sua casa, dá para usar o serviço de alguma associação próxima. Acho que isso é bem importante a gente evidenciar, né? Eu acho bacana deixar isso bem claro. É só entrar no nosso site, está lá toda a informação dos estados onde tem, os municípios onde tem, é só procurar o seu. Mas o principal, faça o curso de acordo com a orientação da sua vara. Por isso que eu falo, tem gente que está fazendo curso lá num outro tribunal, depois chega com o certificado. Infelizmente, existem alguns lugares que ainda não aceitam os cursos ministrados por outros lugares. Então, você tem que se informar. Primeiro passo, como nós falamos lá atrás, vai lá e procura. O que eu devo fazer? E sofrer, né, Danilo, essas dores
né, Gilson também, mas que o Gilson, quando adotou há 20 e tantos anos atrás, era um pouco diferente as coisas agora. Diferente. Mas a questão de você sofrer as dores e o tempo que passa isso, porque durante todo o processo, esse prazo que o tribunal tem, que a justiça tem para conduzir o processo, você vai amadurecendo a sua ideia. Também a questão do perfil, que é muito importante, o perfil para essa questão da fila, a gente já fala sobre isso. Você vai amadurecendo a ideia de ser pai e mãe por adoção, você vai entendendo tudo aquilo que o Justo falou, que é uma coisa que não é brincadeira, vou devolver porque eu não quero mais, não é bem assim, é um filho para sempre, tanto que a lei mudou dos últimos anos, que antigamente era como se fosse filho, hoje é filho. Filho, bom, não tem essa distinção. Não tem o adjetivo filho adotivo, é filho. Não tem mais o adotivo também, é só filho, não ponto. muda. Com todos os direitos, todos os deveres de ambos os lados da família. E é importante esse tempo, usar esse tempo de espera, enfim, para se informar. Acho que não existe livro, internet, ou são os grupos de adoção, tem um monte de jeitos para você. Eu acho que não é transformar essa ansiedade, essa espera sabe, num pai melhor, numa mãe melhor. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí, Diógenes, vamos falar um pouco da história de como você altera, né? De como você altera a posição na fila, né? Não sei se isso é possível, e automaticamente falar um pouco de alterar o perfil. Eu alterei o perfil, por exemplo. Eu pedi, né? Eu tinha preenchido uma ficha de 2 a 8 e depois mudei para 10 anos, que eu vi que 2 anos não ia dar diferença. E, incrivelmente, nessa mudança, acabou que a minha filha mais velha, ela entrou nesse novo... Ela encaixava na novidade. Então, isso foi muito legal. Exatamente. Então, conta pra gente, por favor. Eu acho assim, essa preparação que nós falamos vai trazer a você a maturidade para pensar nessa mudança de perfil. Talvez isso não seja o tão importante ou tão mais sério. Mas para você entender, a fila da adoção não é relativa a você estar em primeiro, em segundo, em terceiro lugar no cadastro da sua comarca. Porque hoje o pretendente consegue entrar no sistema, saber da sua posição, e aí eu vou falar mais, que é mais sério ainda, além de saber da sua posição, ali tem os campos para você manter o seu telefone e seu e-mail atualizado. Esses serão os meios de contato da vara da infância, seu telefone e seu e-mail. E se você, por algum motivo, perdeu com algum desses contatos, entre no SNA e altere. Isso você consegue mudar. Para mudar o perfil, que foi o que o Danilo falou, você precisa passar por uma análise, conversar novamente com seus psicólogos, com a assistente social, dizer, olha, o meu perfil eu gostaria de ampliar e tal, e não é você que muda. A partir do momento que você mostrou esse desejo e a tua capacidade ali, vamos dizer, o psicólogo, o pessoal todo que está analisando, a equipe técnica, era a palavra que me fugiu, entendeu que você realmente tem direito ou tem condição de atender esse perfil, você será colocado num perfil novo. E aí é que a fila se forma, né, Danilo, né, Gilson? Eu quero uma criança verdinha, vamos colocar dessa forma, eu quero uma criança verdinha. E aí não surgiu criança verdinha até hoje no SNA. Isso eu falei brincando num grupo de adoção, falei para poder contar a história, e tinha uma criança, a criança ficou me olhando, quando terminou a palestra, ela veio, por que verdinha? Depois eu conto a história do porquê que ela está verdinha. Mas aí, todos aqueles que desejam, né, uma criança verdinha, vão formar a fila. E aí sim, aquele que está em primeiro lugar na sua sentença, na sua avaliação e tudo mais, virá para frente da fila. Então, como que você muda a sua posição? Não é que você muda a sua posição, você tem que ampliar o seu perfil. Hoje eu tenho crianças, a maioria das crianças disponíveis para adoção são crianças que são grupos de irmãos, crianças que têm problemas, um ou outro de saúde, problemas até tratáveis, ou às vezes não são problemas definitivos, que são deficiências que vão ter que ser mantidas. Essas crianças estão ali.
são as famosas crianças inadotáveis, que vão para a busca ativa muitas vezes, os grupos de 3, 4, 5 irmãos, né? Como nós temos a nossa querida Ingrid, poucos têm coragem de adotar 5, 6 crianças de uma vez, né? Porque não é tão fácil, não é tão simples, a gente entende, não é questão de coragem, é questão de situação. Se preparar para isso, né, também. É importante as pessoas entenderem que essas informações elas vão sendo cruzadas. Então, Isso. idade, aí de repente ali tem um pai, uma mãe que aceita irmãos. Então, esses cruzamentos de informação que vão Justo. criando essa fila, né? É justamente essa mescla de dados que você vai colocando. Você coloca no seu perfil ali, você conversa com o seu juiz e a sua sentença sai, que você quer um bebezinho de até 6 meses, branquinho, de olho azul, sem nenhuma doença. Eu estou sendo muito, como é que eu posso dizer? Exagerar para efeitos didáticos. Exagerando para efeitos didáticos. Obrigado, Gilson. Mas você vai estar na fila. Vai surgir? Pode ser que surja. Mas você vai levar mais tempo para encontrar o seu filho, não é tão fácil. Mas se você amplia o seu leque, se você faz um estudo com a sua equipe técnica, como fez o Danilo, olha, eu gostaria de mais e aí vai. Pode até ser que nessa ampliação surja o seu bebê. E aí você isso que você está falando, que eu acho que isso é bem importante, de essa mudança acontecer após uma preparação. Não é simplesmente você pegar e falar, vou ampliar porque eu quero que meu filho venha logo, né? Eu acho que tem que ter essa conversa. Por exemplo, né? Hoje, eu não sei, o Diógenes pode me falar se é diferente, a cada 3 anos você tem que fazer a atualização no processo. Bem lembrado isso, faz parte do pretendente. Eu fiz 3 anos, né? Fiz 3 anos que eu estou na fila, e aí, quando eu fiz 3 anos, eu volto a conversar com a psicóloga da vara da infância, né? Com a psicóloga, com o assistente social. E aí, nessa conversa com a psicóloga, que a gente chegou à conclusão que poderíamos mudar a idade, e aí eu acrescentei 2 anos. Então, foi nessa conversa que a gente chegou, e aí ela falou, Danilo, o que você acha? Vamos subir 2 anos? Então, isso é muito bacana, porque há essa troca para você, e não foi uma troca, estamos trocando porque eu quero agilizar. Não, é uma troca consciente porque a gente achou, né, que essa questão é importante, né? Exatamente, Danilo, porque a gente tem também situações, e acho que isso a gente tem que fazer uma análise, porque assim tem que ser muito coerente também essa mudança de perfil, né? A gente tem muito caso de pretendentes que vêm com de 0 a 2 anos. E aí, na revisão do perfil, ele quer abrir para 7 anos. Então, precisa tomar muito cuidado quando o pretendente quer fazer uma mudança tão grande. Por quê? Porque a demanda de uma criança de 2 anos é uma coisa. A demanda de uma criança de 7 é outra totalmente diferente. Ainda mais uma criança que tem história, ela teve sofrimento. Eu sempre falo, ninguém vai para o acolhimento porque não fez a lição de casa. Ela vai para o acolhimento porque ela sofreu maus tratos, ela teve que afastar ela da família. Né? E eu vou te contar uma coisa. Desculpa te cortando, mas eu vou te contar uma coisa. Às vezes, tudo isso que ela viveu é o único amor que ela conhece. Exato. Então, ela precisa ser trabalhada também de que esse amor que ela conhecia, que é um amor doentio, que bate, um amor que maltrata, um amor que abusa, um amor que leva para o meio da rua para pedir no sinal, é o único amor que ela conhece. Essa é a referência que ela tem, né? Então, aí precisa ser trabalhado isso também na criança. Então, a adoção, uma ampliação de idade, ela precisa ser muito bem preparada. Desculpa até interromper o seu pensamento, mas a nossa voz na consciência falou aqui que é o chamado Júnior, né? Vulgo vice-presidente da Angad, falou assim, por que aos 3 anos, né? E é bem isso, a lei determina que a cada 3 anos o pretendente tem que ser reavaliado. A pretensão dele tem que ser reavaliada. Então, e eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém está cuidando do prazo do pretendente, tá bom? Nenhum juiz, nenhum fórum está cuidando. Ai, Gilson, Danilo venceu o seu prazo. Não, cuidem do seu prazo e quando estiver próximo de vencer, ali uns 120 dias antes, procure a vara
para fazer a sua Exatamente. reavaliação, que é essa mudança. Porque você vai ser inativado automaticamente com 30 dias a partir do E momento você sai da fila. Tá, você reavaliou, volta à fila, tá? Volta na mesma posição? Depende. Tem duas Depende até se situações. você mudou o perfil também. Não, mas o gráfico, né? A presença dela na fila é determinada pela seguinte condição: sentença de habilitação. Primeira sentença de habilitação. Agora o Danilo mudou de posição, porque é a segunda forma, ele adotou. A partir do momento que transitou em julgado, a adoção dele foi lançada no SNA, a data de classificação dele passou a ser a data da adoção, que é a mais nova sentença dele. Ok? Então, a primeira, sentença de habilitação. Depois, ele reavaliou, mas é a mesma habilitação, ele volta na mesma sentença. Ele teve que fazer uma nova, porque ele perdeu o prazo, porque faz tempo que ele não faz, o juiz determinou uma nova, vai ser a nova sentença que vai classificar ele dentro daqueles números de primeiro, segundo, terceiro, 15º e tudo mais. Então, é muito importante manter o seu cadastro ativo, mantendo eu falei agora há pouco do telefone e do e-mail. Se a gente vincular você a uma criança, tentar entrar em contato com você e não conseguir, porque seu telefone está errado e seu e-mail estiver errado, a gente desvincula você sem justificativa legal, sem justificativa plausível ou aceitável. Exato. Né? Exato. E aí, na terceira vez que a gente fizer isso, o seu cadastro é inativado. E aí você vai ter avaliação. Só para quem não sabe, gente, quando você entra com o processo, você ganha um número. Você vira um número dentro do processo de adoção. Inteiro. Então, para você, exatamente, para você ter acesso a que número você está, olhar toda a papelada ali, que fica toda digital, isso é bem importante, você vai ter esse número numa senha, e aí você vai entrando no site, vai acompanhando. Isso, gente, é a facilidade da vida. Né? O Gilson está aqui para comprovar, na época que ele adotou, não tinha o processo. Ali era uma coisa que... literalmente esperando uma ligação, né, Gilson? A gente só esperava, cada vez que tocava o telefone era uma ansiedade. É muito legal. E é muito mais fácil que isso, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não recebi a senha. A senha é só para você entrar no processo judicial. Não é CNA, é só o número do processo sem ponto, sem traço, e o seu CPF sem ponto, sem traço. Só. Você vai entrar lá e vai manter seus dados. E lá agora, por força do pedido dos pretendentes do Brasil todo, você tem acesso às crianças que estão em busca ativa no Brasil. Então lá você tem fotos, você tem vídeo, tem tudo das crianças. Exatamente, todos os documentos. E aí tem mais uma pergunta, que é como que funciona na fila da própria vara da infância? A fila na própria vara da infância. Eu estou abrindo meus estatísticos aqui para ver o SNA. A fila na própria vara da infância. Veja só. Como eu falei, você é classificado de acordo com a sentença. Então, estamos nós três aqui dentro da primeira vara da infância de São Paulo. Aquele de nós três que tiver a sentença mais antiga será o primeiro da fila, entre aspas, porque, como eu disse, a fila só nasce quando surge uma criança apta para adoção. E eu quero uma criança amarela, o Gilson quer uma criança verdinha, você quer uma criança vermelhinha, ok, Danilo? O que vai acontecer? Surgiu uma criança amarela, quem que é o primeiro da fila? Só temos nós três? É o Gilson. Está dentro do perfil? A criança tem 7 anos, o Gilson quer criança até 5, ele não vai para a fila. Acabou entre nós três. Eu não quero amarelinha, você não quer amarelinha, o Gilson não quer de 7 anos. Vamos partir para a outra vara que tem na mesma comarca e depois partimos para, na verdade, o órgão julgador, né, é analisado ali. Aí nós partimos para o Estado, olhamos no Estado, não tem, vamos para o Nacional. E aí olhamos no Brasil todo se tem algum pretendente para aquela criança. Detalhe, no Nacional, tem gente que marca todos os estados. Tem que lembrar que você tem que ter condição financeira de ir até a vara onde a criança está, ficar lá 15, 20 dias em aproximação com aquela criança. Tudo por tua conta. O Estado brasileiro não paga para você viajar
para procurar a sua adoção. Ótimo Isso é ponto, Diógenes. muito bom. Esse negócio do... Ah, mas é nacional? É nacional, sim, mas você tem que ter condições para ir atrás e se deslocar e ficar lá durante esse período, e cada comarca vai definir um período, então a gente não pode falar assim, é 10 dias ou é 15 dias, depende. Então, e depende até do caso, porque vai ter caso que a criança vai precisar de mais tempo de acompanhamento, então acho que isso é importante, porque a gente sempre fala assim, mas a fila é nacional? A fila é nacional. Agora, quando você for chamado, você fala assim, putz, eu não tenho condição de ir para Natal, passar 20 dias no meio do mês sem programar nada. Então, não vai ter jeito, você vai ter que abrir mão dessa da adoção, oportunidade. As coisas não são programadas. Você recebe ali, você não sabe quando que a mensagem vai chegar ou o telefone vai tocar. Né? No meu caso, para vocês terem uma ideia, eu recebi uma ligação exatamente dia 28 ou 29 de maio, e dia 2 de junho, que era uma sexta-feira, eu já estava indo conhecer as crianças. Então, assim, foi um período o tempo da criança é muito mais. porque ele ligou, né? Eu faço parte da vara da infância do centro de São Paulo, me ligou a vara da infância do Ipiranga, né, da Zona Sul, e aí ele me falou, ó, eu tenho criança assim, assim, assado, idade tal, características tal, ele deu escreveu um pouco, e aí, você gostaria de conhecer essas crianças? Ele faz essa pergunta, né? E aí eu falei, sim, quero. Depois disso, ele solicita isso ao juiz ou à juíza, tendo autorização, ele passou o telefone da gerente, da diretora do abrigo, da casa né, de acolhimento, do SAICA, que a gente chama, né, SAICA, e aí eu liguei para a pessoa do SAICA e já combinei. E aí ela combina de acordo com a política deles. Então, por exemplo, eu fui apresentado às crianças como um voluntário da casa. Elas não foi até de cara. Até para não ter aquela ansiedade, não ter expectativa. Então, eu acho que esse cuidado, gente, e muita gente não tem ideia de como isso funciona, eu acho que isso é muito cuidadoso. Por quê? O objetivo, gente, são as crianças. Todo cuidado é com as crianças, né? Então, acho que isso é importante saber, que esse detalhe, esse cuidado é bem importante. Não, você fez certinho, é bem isso mesmo. Eu falo por experiência aqui, tanto que trabalhei na vara da infância, agora que trabalho na coordenadoria estadual, eu trabalho com todas as varas. Então, o que a gente tem de situação que o pretendente desesperadamente vai até o acolhimento, fica lá na porta procurando, aquela criança, fazendo uma busca ativa, talvez meio que no desespero mesmo. E isso que o Danilo falou lá atrás, tem que passar por uma preparação, vai atrás de um aconselhamento, esse aconselhamento vai te ajudar, né, a acalmar seu coração, né? O próprio Júnior perguntou sobre a preparação dos profissionais do acolhimento. Muitos grupos de apoio, né, Gilson? São grupos de apoio dentro dos acolhimentos, inclusive, que ajudam os profissionais, preparam para que eles tenham essa consciência. Os nossos grupos, em sua maioria esmagadora, tem equipe técnica muito preparada, como o próprio Danilo falou, auxiliam até a vara da infância, né, no trabalho de preparação dos pretendentes. E aí, volto na frase do Danilo. E aí eu estou falando muito do Danilo, porque ele é um pai fresco, né? Um pai que entrou agora na jogada, ele passou por tudo. Eu acompanhei o dia que ele teve problemas na ficha dele. Olha, tá acabando, o que eu faço? Falei, bate na porta lá, você precisa ser reavaliado, corre atrás. Nós conversamos particularmente na época, antes dele ter a graça de ter sido convidado a ser pai. Então, você tem que estar muito próximo da preparação, tanto o que eu ia dizer, os grupos de apoio podem te ajudar antes, durante e depois da sua adoção, que foi o que o Danilo falou agora há pouco, e eles estão preocupados com a criança e com o pretendente, mas muito mais com a criança como um todo. Eles estão dentro dos acolhimentos, estão nas varas, estão com os pretendentes. Então, é uma força mágica que surgiu já
há 25 anos no Brasil. Exatamente. São os grupos de apoio à adoção. E aí eu queria, você citou o nome Buscativa, eu queria que você explicasse o que é Buscativa e como funciona a Buscativa no SNA. A Buscativa, ela existe de várias formas, né, Danilo? Alguns aplicativos foram criados, grupos de WhatsApp, foram criados no Facebook, no Instagram. O que acontece? Aquela criança que a gente considera, aí eu falei essa palavra absurda, mas a gente tem que usar, inadotáveis, né? São consideradas inadotáveis, elas são colocadas disponíveis para que as pessoas possam ver. Então, o perfil dela é informado, é colocado foto, é colocado vídeo, e isso, graças a Deus, tem se quebrado os paradigmas antigos aí que não pode deixar essas crianças. O Dr. Sávio Bittencourt tem um livro das crianças, como é que é? A Casa das Crianças Escondidas, alguma coisa assim, que eu não lembro o nome do livro direito, mas que fala dessas crianças que ficam guardadas dentro de um lugar, e você só fica sabendo por um número, como o Danilo falou. Não, tem essa criança aqui que tem 3 anos de idade. Tem interesse? Ah, mas o que ela é? Não. Quando a gente se apaixona, e tem a ver com aquele Tinder que nós falamos no começo, a gente gosta de ver o olho, a gente gosta de ver o rosto, gosta de conversar. É para isso que tem a fase de aproximação na adoção. Você não é obrigado a adotar aquela criança que o Danilo foi chamado a conhecer, as 2 crianças lá no Ipiranga. Mas ele tem que chegar, conhecer, sentir o cheiro, abraçar, ver a vibração. Nós temos a nossa presidente, a Jussara, que fala que ela não sentiu esse amor todo no primeiro momento que ela conheceu o filho, mas hoje é a vida dela, porque o filho também você tem que passar por isso também, não é? Nossa, estou apaixonado. Então, esqueçam a história do sininho, tá, gente? Não toca sininho, o pessoal romantiza muito, né? É legal, né? E não é bem assim as coisas. Não, e a Buscativa é isso, são canais que foram determinados, a maioria deles autorizadas pela Justiça, né? Alguns, infelizmente, não, em que você disponibiliza essas crianças para serem vistas. Por exemplo, se você entrar no site, no Google, e escrever Adote um Boa Noite, você vai ver as crianças que estão em Buscativa em São Paulo. Todas as fotos estão ali, não precisa de senha, não precisa de nada. Você vai ver a foto deles lá. A partir do momento que você vira a foto, achar interessante e tudo mais, você entra em contato com a vara e eles vão começar o trâmite de conversar com você. No SNA, tem isso agora também. Você pode escolher ver as suas crianças. Tem um espaço, né? Tem um espaço chamado Buscativa, quando você entra com os seus dados e tal, e tem o espaço que você consegue olhar toda... E a descrição é bacana. Então, ali tem o fulano, que é irmão de fulano, ciclano e beltrano. Tem foto, tem vídeo. Tem foto, tem falando assim, ele tem alguma deficiência física, ele tem alguma deficiência... sei lá, mental, por exemplo, isso tudo nessa ficha da criança dentro da Buscativa você consegue ver. Acho que isso é uma forma. E, gente, a Angaad faz Buscativa? Essa dúvida existe. Na verdade, a Angaad disponibiliza um canal onde as pessoas que são autorizadas pela Justiça dentro dos seus órgãos e também pelos grupos de apoio à adoção, recebem informação de Buscativa. E aí, essas pessoas fazem o repasse para os pretendentes dentro dos seus grupos. Nós não temos um canal onde nós temos as fotos, temos tudo, não. Esse canal onde tem termo de compromisso, tem vários documentos que a gente tem que juntar para uma questão legal, a gente disponibiliza o contato. Então, eu tenho o contato do Gilson, que tem o contato do Danilo, que são membros de grupo de apoio à adoção certificados, são membros de órgãos do judiciário, e aí o Gilson tem uma criança, ele disponibiliza, qualquer coisa, essa foto, fala comigo. Lembrando que todas essas fotos, tanto do SNA, quanto do A.Dot, quanto o Adote um Boa Noite, Adote um Pequeno Torcedor, o de Cuiabá, que é um que eu conheci recentemente, que também tem disponível, eu esqueci o nome deles agora, de adoção, todos esses são autorizados pela Justiça, e graças a Deus estamos conseguindo dar visibilidade para essas crianças. Se você Então, na verdade, a Angaad ajuda
ele não tem efetivamente essa busca ativa, mas ele vai indicar caminhos, né? Isso. Vai Exato. indicar lugares sérios, lugares que realmente são autorizados a fazer o serviço, que acho que isso é importante, para que facilite, né, esse processo. Deixa eu só dar um detalhezinho que acho que tem coisas que a entrada, né, da busca ativa no SNA também ajudou pelo sentido de formalizar e legalizar esse negócio, tá? Eu participei do nosso conselho sobre essa parte de busca ativa na ANGAAD na gestão passada, e era uma coisa que era muito preocupante, tá? Por causa das coisas que eram grupos de WhatsApp. A gente, muitas vezes, o pessoal não tinha muita noção de como surgia aquela imagem, de onde vinha, quem era quem, tinha intermediários, tinha situações que eram bem complicadas. Lógico, tinha muita gente fazendo trabalho sério, né? E tinha muita gente se aproveitando disso. Né? Então, né, infelizmente, a gente está no Brasil e é sempre um olho no peixe e outro na frigideira, né? Porque tem todos os recursos e alguém vai arranjar um jeito de estragar a coisa. Então, nesse sentido, o SNA acabou formalizando isso, ou seja, agora está lá, ou seja, quem quiser sabe qual é o canal é oficial, né? O que a gente está sempre... Agora, a nossa preocupação é exatamente aquilo que a gente falou lá no comecinho, que a gente falou sobre o perfil. É você ter um perfil de 0 a 3 anos e se apaixonar por uma criança de 8 na busca ativa. Cara, você vai ter que ter um processo de avaliação e de cuidado, porque se apaixonar pela criança de 8 é diferente do teu sonho da criança de 3. É isso que as pessoas têm que ter noção. Né? Então, exato. A busca ativa tem esse cuidado que precisa ser sempre reforçado. Inclusive, dentro desse sistema que o Danilo mencionou, de que você vai lá, vê tudo certinho, você tem os coraçõezinhos para você favoritar as suas crianças, certo? Sim. A partir do momento que você favoritou, vai abrir para você a opção de você escolher e falar, eu quero manifestar interesse nessa criança, ok? Quando você manifestar interesse, você será bloqueado ali no SNA, ali dentro do sistema de busca ativa, durante 20 dias. Seu perfil ficará seguro com aquela criança durante 20 dias, porque é o prazo que a vara tem para analisar a sua pretensão, chamar você, colocar você em contato e tal, para começar o processo de aproximação e de vínculo com essa criança. E a vara vai esperar 10 dias para começar esse contato. Então, até para quebrar um pouco da ansiedade, a hora que você favoritar uma criança, ela vai ficar lá no seu cadastro. Aí você fala, essa aqui eu quero manifestar o interesse. Você manifeste o interesse com segurança, com alegria, mesmo longe do seu perfil, e aguarde o tempo necessário. A vara vai entrar em contato, você será... vai ser conversado com você sobre isso. Se você não for selecionado, né, você será liberado para fazer novas buscas ativas. A busca ativa não precisa de alteração de perfil, certo? Você será chamado para conhecer, e se você não gostar, não for dentro daquilo que você procura, da sua criança, da sua família, você tem condição de rejeitar, vamos dizer assim, aquela indicação, falar, olha, eu não quero, não vou continuar por aí. Isso não vai causar nenhum estresse dentro do seu cadastro, nenhum problema dentro do seu cadastro, porque não tem a ver com o seu perfil. Isso eu deixo bem claro para que as pessoas, mas eu vou recusar, e aí eu vou ficar, não vai ficar marcado, não vai ter problema, porque está fora do seu perfil mesmo, é aquilo que o Gilson falou, de 3 para 8 tem que ser muito bem estudado. E bem lembrando a seguinte informação, não é uma vitrine de crianças que estão ali, você vai escolher, eu quero essa, quero aquela. Não é. São crianças que estão precisando, desejando muito uma família. E elas estão sendo expostas agora, né? Porque é o jeito de aproximar muita gente da sua família. Hoje nós temos muitas adoções que se concretizam por busca ativa. Para vocês terem uma ideia, nós temos disponíveis hoje para adoção 4.474 crianças. Hoje, dia 4/10. Em busca ativa, 967 apenas, dessas 4.000. Além dessas 4.000, nós temos mais de 5.000 crianças já em processo de adoção. E devolvidas para sua família, mais de 43.000.
reintegradas aos seus genitores. Então, o cuidado que nós temos é com a criança. Nós não queremos essa exposição, não queremos nada, mas nós temos que resolver o problema dessas 4.400 mais 967. Nós temos que resolver essas crianças. Na verdade, os 967 estão dentro das 4.000. Nós temos que essas crianças precisam voltar para suas famílias, ir para uma família extensa. E o grande problema de família extensa, às vezes eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, estou procurando uma tia-avó lá no Pará, no Tocantins, no Amapá, que nunca nem viu a criança, e o ECA não diz isso, nós precisamos de uma pessoa com afinidade, com carinho por essa criança, e aí onde a fila vai andar mais rápido. Mas... E isso é até importante que você está falando, né? Porque todo mundo pergunta, puxa, que burocracia, né? Por que tem tanta gente querendo adotar e essas crianças disponíveis? As pessoas não entendem um pouco a matemática do negócio, né? Então, eu acho isso bacana da gente evidenciar. Por quê? Que essas crianças muitas vezes têm essa, né, não estão disponíveis, ou porque você tem o Estado tenta sempre, a primeira opção é a família da onde veio essa criança, a primeira opção sempre. E aí vai se tentando mais vezes, e só então, no final, que não é decidido que não vai voltar e que não é o caso, tudo, que essa criança vai para adoção. Então, não é questão burocracia, não é essa a palavra. A questão estamos lidando com vidas, estamos lidando com crianças. Sim. Então, não é uma decisão fácil, né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas acham, né? Quem está olhando de fora, acha que é tudo fácil. Tira da família, já bota para adoção e vamos resolver esse número, tem tanta gente para adotar. Não é bem assim. Né? É uma responsabilidade muito grande, né? E a justiça não vai atrás de tirar de pobre para dar para rico, até porque isso não tem a ver. Eu conheço casos de quem adotou não tinha nenhuma condição em termos de dizer assim, nossa, é rico, milionário, mas não tinha seu arroz, seu feijão, sua carninha, cuidava lá da sua criança sem problema nenhum e conseguiu adotar 1, 2, 3, 4, já vi gente formando a sua família, um come mais um, come mais outro, e assim vai. Assim como eu vi também pessoas reclamando de que aquele ricaço da cidade levou a criança primeiro que todo mundo, o bebezinho que nasceu, acontece que no perfil dele ele colocou que aceitava até com HIV, de qualquer forma, e a criança nasce com suspeita, e aí você tem que ter todo um tratamento. Não é porque ele é rico, é porque ele falou que aceitava, e ele foi o primeiro. Então, o cuidado é muito grande, a preocupação é muito grande com as pessoas que estão adotando, a preocupação é muito grande com a vida da criança, mais que tudo. Né? Você imagina agora, pensa chegar alguém e falar assim, eu estou tirando seu filho de você. Eu vou tirar, por quê? Não, porque você não é um bom pai. Exatamente. Acho que tem aí a vinda, né? São os dois lados. Vai e volta. Exatamente. E quem, no fim, sofre com isso é a criança, porque quando ela está abrigada, a gente sempre fala, né, que criança abrigada não é criança disponível para adoção. Ela não é uma ligação direta. É uma criança que está temporariamente, provisoriamente no abrigo. Ela está esperando os pais biológicos, a família dela. E muitas delas não querem ser adotadas. Esse é outro ponto que a gente também sempre tem que lembrar. A criança fala, eu não quero. Porque dependendo da idade que ela está, ela é consultada, né? Vamos chamar assim. Sim, porque assim, ela tem que querer ser adotada. Porque se ela tem todas essas de buscativas são consultadas, inclusive. E isso é importante. Por quê? Porque o sonho dela é voltar para o pai e para a mãe, por pior que seja que aquilo que o Diógenes falou. O jeito de amor que ela aprendeu é torto, mas ela está esperando aquele pai e aquela mãe voltarem. Né? Hoje são mais de 32 mil crianças acolhidas, Gilson. Exato, é um número gigante. E aí as pessoas falam, nossa, mas por que então? Mas, cara, eles têm família, eles só estão temporariamente. Né? Então, e cada caso é um caso. A gente sempre fala essa história, parece que é frase feita, né? E a gente, na prática, a gente vê situações que você fala assim, cara, mas nunca tinha passado pela minha cabeça que poderia estar essa situação. E tem, né? Então tem casos que é temporário, tem casos que é porque é maltrato, tem casos que é porque o pai está doente, a mãe tá doente. Na época do Covid, assim, as instituições, elas explodiram de crianças.
porque os pais ficavam doentes, não tinham quem cuidava das crianças, as crianças tinham que ser acolhidas. Passou o processo, volta para casa. Imagina se na volta fala assim, agora não tem mais filho, porque foi para adoção. Não é assim que funciona, gente. Então, acho que é importante a gente ter essa noção que o processo, né, quando a gente falou lá atrás, no começo, falar sobre o processo legal, ele é legal para todos os lados. Para quem está adotando, para os pais biológicos, para a criança, ou seja, tem que ter uma formalização para que todo mundo não tenha um risco jurídico da coisa dar errado e dar para trás. Né? Exato. Exatamente. Eu acho que tudo é uma questão de informação, né, gente? A gente tem que estar sempre bem informado, ir atrás, saber. E aí, aproveitando, eu queria falar um pouco né, dos meios de comunicação da Angaad. Né? A gente tem o Instagram, que é Angaad Adoção, né, que é o nosso Instagram. O nosso site também tem, né, angaad.org.br, que também tem muita informação. Nós temos uma revista, inclusive, dentro, né, que a gente faz de tempos em tempos. Agora temos aqui o Pode Adotar, que é o nosso, né, podcast que vai voltar também. A nossa ideia é ter um tema debatido a cada 15, 20 dias. Então, temas são bem-vindos, pessoal, quem tiver sugestões. E eu queria aproveitar né, vou deixar aqui para o nosso Diógenes falar do e-book também, que, por falar em informação, fale para a gente do e-book, Diógenes, por favor. Então, eu sentando nessa condição, assim, vendo todas essas dúvidas que os pretendentes têm e tudo mais, eu escrevi um pequeno e-book que é quase que um manual, onde você vai ter as informações com relação ao que é o SNA, como que funciona essa questão da fila, como que eu faço meu pré-cadastro, como que eu devo acompanhar depois, o que é busca ativa, tudo isso que a gente estava conversando hoje, de maneira didática, da mesma forma que eu ensino meus colegas dos tribunais de justiça, né, que eu trabalho com essa formação. Então, é um e-book que está disponível, eu não sei nem como que eu vou dizer, em que canal que eu vou colocar para disponibilizar, porque de repente, a gente vê um jeito de deixar um linkzinho, Jorge. Eu tinha deixado ele meio que disponível dentro de um canal e depois ele não deu muito certo. Mas eu vou colocar, se quiser, anota meu telefone, manda um WhatsApp para mim que eu mando o link direto. Né? Meu telefone é 67 99 313 2002. 67 99 313 2002. Aí quem estiver ouvindo e quiser mandar mensagem para mim, tá aí o telefone, eu botei na tela também, quem estiver assistindo, só mandar um WhatsApp, falar, eu tenho interesse no e-book, eu mando o link, aí a pessoa adquire lá rapidamente e consegue acompanhar isso. Eu acho que os pretendentes têm que ser atendidos também, né? Eles têm que ser cuidados também. Sim. Como o Danilo foi, como o Gilson foi, como eu fui. Nós temos que cuidar disso. Mas obrigado pela oportunidade de falar do meu e-book. Tão simplesinho. Gente, eu acho que a gente, né, podemos ficar aqui horas, os assuntos sempre rendem muito. A gente conseguiu hoje trazer um recorte muito importante desse pontapé, né, ou desse beabá da adoção. É óbvio que tem muito mais coisa, e aí a gente quer, ao longo dos próximos, né, programas, a gente vem reportando temas super pertinentes. Queria finalizar agradecendo. Primeiro, agradecendo a Angaad por essa oportunidade da gente trazer informação, da gente trazer casos, né? Eu acho que isso é importante, as pessoas querem ouvir histórias, mais do que só a informação, saber como fazer e tudo, saber as histórias e saber que a adoção ela é possível, que ela acontece, ela é verdadeira, né? Temos aí casos, eu começando, né? E Gilson aí com filhos com mais de 20 anos, então eu acho que isso é um retrato de como as famílias brasileiras estão se formando, né? Que eu acho que isso é muito importante. E agradecer Diógenes, Gilson, e deixar aí o final para vocês falarem também, meninos.
Bom, eu também vou fazer aqui minha despedida, agradecer a oportunidade de trocar experiências e aprender sempre um pouco mais. O Diógenes domina esse ambiente, esse assunto da parte legal, então foi muito legal poder participar. Obrigado aí pelo convite também. Obrigado, gente. A gente acha que não vai falar bastante, acaba falando tanto e acaba discorrendo sobre tantas coisas e, como você falou, é um universo infinito. O meu desejo é que o podcast possa voltar nas próximas semanas, trazendo os outros pontos, os outros passos, o que acontece, porque as pessoas precisam de informação, precisam de histórias, de depoimentos, como a gente diz dentro das nossas religiões, de testemunhos, né, que isso é muito importante, que o testemunho ele é a consciência do que deu certo, do que deu errado, mas você reverteu, né? Porque nem tudo foram flores nesses 20 anos do Gilson, nem tudo serão flores nos anos do Danilo, agora para frente, mas o amor compensa tudo, né? Então, sem dúvida. Você supera. Boa. Gente, valeu mesmo, gente, muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até mais. Vou tirar vocês todos do ar para a gente encerrar, então, a nossa gravação, porque estamos aqui preparando o seu podcast para a próxima, para essa temporada agora. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Grande abraço para todo mundo.